Olá, paz do Senhor. Vamos para mais uma série de testemunhos, segundo vídeo, né? Então, quero compartilhar com você a minha experiência sobre libertação de bebida e pactos, tá? Eu vou focar mais na bebida, tá? Porque eu vejo aí como uma necessidade frente ao que as pessoas me procuram, né? Da dificuldade de se libertar da bebida. E é muito importante, tá? O que eu vou falar aqui é sobre a minha experiência. Não é a experiência do pastor X ou da pessoa Y, não. É a minha experiência com libertação de bebida e pactos, tá? E lógico, se eu for dizer algo mais, é tudo dentro da palavra, tá? Eu firmei um compromisso com o Senhor que faz parte do nosso ministério, né? Da Igreja Nova Aliança com Cristo, Ministério Chegou a Minha Vez. A missão é pregar o verdadeiro evangelho, até mesmo porque está na palavra, né? Nos últimos tempos viriam falsos profetas, né? O inimigo, ele quer distorcer a palavra. Ele quer te enganar, ele quer me enganar. Então, por isso que a gente tem que estar firme na palavra, conhecer a palavra, né? Pra gente usar a palavra como espada, né? E pra gente não ser enganado também, tá? Então, quero compartilhar com vocês sobre essa experiência, tá certo? Vamos falar um pouquinho aí sobre bebida, né? Quem viu o meu primeiro vídeo, que foi o testemunho de conversão, se você não viu, eu peço para que você veja também. E antes de iniciar, quero pedir para vocês, senão eu esqueço, tá? Sigam o meu canal, curtam o vídeo, clique no sininho para que você receba as atualizações, para que você receba novos conteúdos conforme eu for postando, tá? E por que eu peço para você curtir? Para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e ele indique para outras pessoas e seja um missionário da palavra também. Compartilhe, né? Não é com foco na Camila, não, é com foco em edificar vidas, tá? Então é por isso que eu peço isso para você, porque eu vejo que tantas pessoas assistem os vídeos e esquecem de dar o like, né, de curtir, de seguir o canal, porque tem muitos vídeos ainda que serão gravados. Amém? Então vamos lá. Quem assistiu aí, né, o primeiro vídeo sobre o testemunho de conversão, viu que eu falei sobre a bebida, né? A bebida, ela fazia parte do meu dia a dia. E chegou um tempo que não era nem só de final de semana, né? Eu saía da academia, ia para casa da amiga e ali tomava uma champanhezinha, né? Ou às vezes um whiskyzinho, dificilmente uma cervejinha, mas às vezes uma cervejinha, ou quando tinha um churrasco, cerveja ou champanhe, enfim, todos os eventos ou tudo que eu ia fazer tinha que ter a tal da bebida. Qual que era o meu pensamento? Não tem graça, eu não vou conseguir me divertir se eu não beber. Essa era a minha mentalidade, tá? E muitas vezes a gente pensa que a bebida ela é inofensiva, que mal, ou muita gente eu já ouvi falar para mim, mas eu tô fazendo, se eu estiver fazendo mal, que eu não tô fazendo mal, é mal para mim mesmo, eu não tô fazendo mal para ninguém, sou eu que tô bebendo. Então assim, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A bebida não tem nada de inofensivo. É o que eu falei para vocês. O diabo, ele quer enganar o povo, falar que tudo pode, né? E tá na palavra. É lícito, mas será que me convém?
Será que condiz para mim? Por que será que é proibido beber para dirigir? Porque algum mal vai causar, vai afetar. Você confiaria a vida do seu filho, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, fazer uma cirurgia, você sabendo que o médico que iria fazer a cirurgia bebeu, você se sentiria seguro? Então, eu creio que não. Ou você teria coragem de entrar num avião sabendo que o piloto bebeu? Eu acredito que não, né? Então me diz, responda você mesmo, será que a bebida é tão inofensiva assim? E aí a gente pensa também, mas eu vou beber um pouquinho aqui na minha casa, com a minha família, não vai ter mal nenhum, não vai acontecer nada, nem sair eu vou. Acontece isso ou não acontece? Eu também passei por isso. Então, como eu disse, a bebida fazia parte da família, né? O meu esposo, ele não bebia, ele aprendeu a beber comigo já quando ele me conheceu, entendeu? Mas, para honra e glória do Senhor, fui liberta. Meu esposo nem sentiu diferença, né? Então, assim, ele dava aquela bicadinha de vez em quando, né? Mas eu não, eu fazia questão da bebida. E quando eu me converti, uma das minhas preocupações era que viria um fardo sobre as minhas costas, né? Porque muita gente tem essa mentalidade. Porque agora é cristão, é o crente ali, é o crente chato, que não bebe mais, né? Que a roupa tem que ser lá no pé, que não pode isso, não pode aquilo outro. Igreja, por isso que eu digo que eu precisamos conhecer a palavra, tá? Porque muitas doutrinas é o homem que coloca, tá? É o homem que coloca. É aquele ministério que coloca, né? Não está nem na palavra, né? Agora, tem coisas que está na palavra. Eu falo assim, nós precisamos ser bíblico, cristão bíblico, entendeu? Esse é o foco. Tem que estar na palavra, a gente tem que seguir a palavra, tá? Então, esse era uma das minhas preocupações. Nossa, agora como é que eu vou sair? Como é que eu vou ter uma vida social se eu não posso nem tomar nada, né? Então, eu continuei bebendo no início aí, fui sendo liberta de pactos primeiro, tá? Então, só para vocês entenderem, aí vamos para os pactos que depois eu vou voltar na bebida, porque bebida para mim foi depois, tá? Então, primeira coisa, como eu disse, eu antes de aceitar Jesus, eu ficava possessa, né? Fazia parte aí de religião, onde precisava fazer rituais, fazer oferenda, fazer trabalhos, né? E cada trabalho é um pacto, fora as coisas que eu tinha dentro da minha casa. Então, para ser verdadeiramente liberto, tem que aceitar Jesus, levantar a mãozinha ali, né? Ser batizado nas águas, né? Não é um passe de mágica, assim como eu falei no outro vídeo. Tem gente que vai no culto de libertação que só quer a libertação. Só que a bênção, não quer o dono da bênção, quer a bênção. Então pode acontecer que seja até liberto ali, mas a pessoa continua na mesma vida, né? Tendo as mesmas atitudes. Então, saiu um demônio, vem 7. E por aí vai. Então não queira um passe de mágica, isso não vai funcionar. Depois você vai falar que não funcionou. Eu fui em tal igreja, participei lá de libertação e tudo, melhorei, passou um tempo, fiquei ruim de novo.
Ficou ruim por quê? Teve mudança de comportamento, de atitude, aceitou Jesus? Aceitar verdadeiramente não é só levantar a mãozinha ali, né? Mas é ter um compromisso com Cristo, ler a palavra, conhecer a Ele, ver o que agrada a Ele, o que não agrada e falar para Ele que Ele pode transformar a sua vida, porque esse é o Deus que eu conheço. Ele transforma vidas, Ele transforma, Ele cura, Ele faz milagre. Entendeu? Ele muda a história para aqueles que verdadeiramente querem, tá? Então, levantei a mãozinha, aceitei Jesus, o diabo ficou furioso e não pense que ele não veio me pegar. Como eu disse, tinha muitos pactos, carro era consagrado ao inimigo, tudo isso sem eu ter noção do que eu tinha feito, entendeu? Então, era coisas no carro, sabe? Um monte de coisa. E aí eu orei e falei, Espírito Santo, me ajuda a me desfazer dessas coisas, me mostra, porque era tanta coisa, que tinha coisas em gaveta que eu nem sabia que eu tinha mais. E quando eu fiz essa oração, o Espírito Santo ele foi me mostrando, foi vindo as imagens na minha cabeça, na onde estavam as coisas que eu precisava me desfazer. E sempre rejeitando aquilo, tá? Diabo, você não faz mais parte da minha vida. Então é declarar a palavra do Senhor, por isso que a gente precisa conhecer, declarar, tomar posse e rejeitar mesmo. Rejeitar em voz alta, falar. E o meu esposo me ajudava, porque até então eu não tinha nem autoridade, eu tinha vergonha de orar em voz alta. Tinha vergonha, não conseguia, entendeu? Então tudo isso com o meu esposo ali me ajudando nesse processo. Quando eu fui tirar as coisas que tinha no carro, eu praticamente fiquei possessa novamente. Meu esposo estava ali com a Bíblia e lendo a palavra para o inimigo, ó, ir embora, entendeu? Então, foi assim o meu processo de libertação, tá? E aí eu me desfiz de tudo aquilo que desagradava a Deus, desde peças de roupa, né? Que eu via que não condizia, O importante quando a gente fala de roupa e tudo mais, a gente precisa entender, Espírito Santo, o Senhor se agrada, né? Porque quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo ele vai nos ensinando. Eu usava decote, né? Quase ali no umbigo, querendo me mostrar. Isso condiz? Não condiz. Entendeu? Pra que eu vou querer mostrar o meu corpo? Pra quê? Qual é o intuito? Entendeu? Isso aí a gente sabe quem é que gosta de ficar mostrando, qual é o espírito que gosta de ficar mostrando, né? Enfim, então não condiz. E o diabo, ele achava que ele era meu marido e eu achava, eu me sentia poderosa de falar que eu era mulher do diabo. Olha isso, tem o nome da entidade, entendeu? Não vou ficar entrando em detalhes aqui. Então imagina isso. E aí ele me pegava em sonhos, entendeu? Então não foi um processo também do dia para a noite, mas quando se fala de libertação, precisa-se de algo muito importante: atitude. Eu preciso querer ser liberta disso. Eu preciso rejeitar aquilo, entendeu? Então, aí para isso é importante saber qual a consequência que aquilo me trazia, entendeu? Qual a consequência, né? Então, da bebida não foi diferente. Aí eu fui me libertando, né, dos pactos. Como eu disse, não foi do dia para noite, foi um processo aí de mais de um ano, porque era muitos, como eu falei, eu tinha uma vida ativa, fazendo um monte de coisas aí, né, de trabalhos e não sei o quê. Então o Senhor foi me mostrando aos poucos, né, não é de uma hora para outra, nem num passe de mágica, mas o Espírito Santo ali dando força, ensinando, né, leitura da palavra, tá? E aí, por fim, eu já tava
liberta, né, praticamente de algumas situações aí, mas a bebida eu ainda insistia nela, eu não conseguia me ver sem essa tal de bebida. Ah, porque vai ter um churrasquinho, o que eu vou fazer? Porque minha vida vai ficar sem graça. E o meu marido orando, né? Uma coisa que é importante, você, esposa, que quer que o esposo se liberte da bebida, ou você, esposo, que quer que a esposa se liberte da bebida, não lute com seus braços, não vai brigar, porque brigando você não vai dar testemunho nenhum, entendeu? Pelo contrário, vai fazer a pessoa pegar mais birra ainda e ela vai insistir naquilo. Se ela não tem o Espírito Santo, se ela ainda tá naquele processo início ali, né, de entender, então não adianta forçar. Lógico que conforme for tendo abertura, vai conversando. Eu não dava abertura, tá? Eu não dava abertura para pregar, ou eu falava mesmo, como é que eu vou na casa de uma amiga, de um amigo e não vou tomar alguma coisa? Não vai ter graça, né? Então, é oração. É assim que a gente luta nossas guerras, em oração, tá? É no mundo espiritual. As nossas batalhas é ali no mundo espiritual, tá? Então, quando foi o início que eu comecei a ver que a bebida estava me prejudicando? Já tinha desfeito de tudo aquilo que era do inimigo, né? Enfim. Meu marido e eu fomos num churrasquinho de um casal e ali tinha bebida de tudo quanto é jeito e champanhe. E aí eu na champanhe e ali eu vi que eu já não era mais eu. Eu cheguei em casa, tive uma contenda com meu esposo, né? O inimigo usou minha boca, né, para falar coisas que não tinha que falar. E aí chegou no outro dia aquela ressaca moral, e eu falei, opa, isso não faz mais, não pode fazer parte da minha vida mais não. Porque o inimigo, ele quer envergonhar. Ele tem prazer em envergonhar as pessoas, principalmente aquele que já tá na posição. Entendeu? A gente tem que vigiar. Porque ele quer pôr dúvida na nossa cabeça de uma decisão de aceitar Jesus, de um batismo, de um ministério, de uma unção. Ele quer pôr dúvida. Ele tentou Jesus, né? Lá no deserto e teve a coragem de falar assim para Jesus: se você é filho de Deus, ou seja, se, pondo dúvida, né? Lógico que Jesus ali não caiu, né? Mas ele mostrou para nós que iríamos passar por tentações, que o diabo ia, né, nos tentar, enfim. Então, isso acontece, né? Estamos aqui e vai acontecer. Então, eu vi que aquilo ali já estava, que a bebida sim faz mal, né? Além de fazer mal pro físico da pessoa, ela é a brecha que o inimigo precisa. E ele sabe a minha e a sua fraqueza. E a bebida era uma fraqueza minha. Então, como ele viu que eu já tinha desfeito de tudo, né? Da minha relação com ele ali, eu já tinha desfeito. O que restou? A bebida. Era onde ele entrava. Era onde ele entrava para tomar posse de mim. Entendeu? Eu não cheguei a ficar uau, possessa assim, só que ele usava a minha boca e queria me envergonhar quem estava do meu lado, envergonhar meu esposo, queria trazer contenda, uma coisa horrorosa. E aí eu comecei a orar pedindo, eu vi, né, eu tive a consciência de que não fazia bem, de que o diabo ele entra através da bebida, é uma brecha, e eu comecei a orar nesse sentido. Nós sozinhos não conseguimos nada. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar, pedir para Deus nos ajudar, igreja.
E aí ele foi me ajudando e eu fui perdendo a vontade, mas lógico que também com atitude. Com atitude, eu tomei atitude de não querer beber mais e pedir ajuda para tirar a vontade, o desejo, entendeu? E assim o Espírito Santo foi fazendo e assim ele fez, tá? Com muita oração. E aí o que foi acontecendo? Eu fui me sentindo forte nesse sentido de eu já domino, já tenho autocontrole, né? Olha a minha cabeça, eu já tenho autocontrole. Então, fiquei um tempão sem beber. Há um ano atrás, um ano e pouco atrás, eu vi um cristão bebendo, tipo assim, tinha uma garrafa assistindo um vídeo, né, de um pastor, eu vi que tinha. Eu falei, se o pastor pode, por que eu não posso? Olha como Satanás faz. Olha como Satanás faz. Se ele pode, por que eu não posso? Eu não vejo mal, eu falei com meu esposo, eu não vejo mal a gente tomar uma tacinha. Não vejo mal, só nós aqui em casa. Sério. E aí, assim fizemos. Compramos uma garrafa de vinho, né? Falei, não vai ter problema, não vai ter problema. E enquanto a gente bebia, a igreja não incomodava os demais. A partir do momento que a gente passou a não beber, isso já levantou assim o olhar, sabe? Nossa, o que ela tá arrumando? Passei por isso, tá? E aí peguei e vi esse pastor que tinha uma garrafa de vinho ali. Falei, uai, né? Peguei, comprei e tal e pus pra gelar. Já estávamos nessa casa. De repente, eu comecei a nossa casa apareceu um monte de lesma. Lesma, aonde eu ia tinha lesma. Falei, meu Deus, o que é isso? Liguei para minha mãe, falei, mãe, tem lesma aí na sua casa? Não tem lesma não, e nem é época, não tem lesma aqui não. Igreja, era lesma no banheiro, era lesma no quarto, era lesma em todos os cômodos. Lá aonde eu ia tinha. E aí o Espírito Santo pegou e falou para mim que era uma praga que o próprio Deus tinha permitido, porque a minha casa estava impura, porque eu deixei entrar bebida. Ele falou para mim desse jeito. Eu falei, gente, que é isso? Eu peguei e falei pro meu marido e falei, eu vou fazer uma prova com o Senhor, né? Para confirmar, não uma prova de dúvida, tá? Para confirmar se é isso mesmo. Peguei o vinho, joguei fora. Falei, quero ver se essas lesmas vão desaparecer. Se elas desaparecer, ou secar, ou eu ver que não vai aparecer mais, bebida não entra mais na minha casa. Foi dito e certo, igreja, foi dito e certo. Não teve mais lesma. Então, assim, ali o Espírito Santo, ele teve que tratar comigo mesmo, e a gente tem sempre que olhar no seguinte, não é porque a pessoa X, a pessoa Y faz, que você tem que fazer, né? A gente tem que ver o que o Espírito Santo quer de mim e quer de você. A bebida era a minha fraqueza, era a porta de entrada ali pro bicho entrar, entendeu? E aí, eu nem sabia que eu ia ser pastora, né? E eu fico imaginando assim, imagina eu bebendo, né? Ai, vou beber aí à noite com meu esposo, um final de semana, ou enfim, para comer alguma coisa, uma massa. E aí, numa madrugada, algum irmão, alguém precisa de nós para uma oração, para uma libertação, e a gente bebeu. Você imagina se isso acontece? O diabo envergonha. E aí o Espírito Santo, o Senhor foi falando comigo, sabe?
E desde então, nunca mais bebi. Nunca mais bebi. Nunca faz mais de um ano isso, tá? Que aconteceu. 1 ano e meio para 2, enfim. E nunca mais. Então, o que eu quero dizer é que sim, é um processo que não foi do dia para a noite, mas é preciso querer, é preciso pedir ajuda para o Espírito Santo. Se você tem uma liderança, se você tem uma esposa, um esposo, pedir ajuda em oração, tá? Para os irmãos, porque é importante. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível. Com Cristo tudo é possível, tá? E sim, eu posso dizer que eu sou feliz sem a bebida. Eu vou num casamento onde as pessoas estão bebendo, né? E eu não tenho vontade, porque o Senhor me libertou. Eu não dependo da bebida para ser feliz, sabe? Eu não dependo da bebida para ter uma vida social, tá? Então, assim, vale a pena fechar as portas para o diabo. De que adianta levantar a mão, ser batizado, né? E deixar sempre uma brecha aberta para o diabo entrar. Não adianta, sabe? Não adianta. Então, se eu conseguir, você consegue. Você consegue. Eu não era alcoólatra, tá? Mas era aquela necessidadezinha, assim, de achar que não podia ser feliz, né? E o diabo tenta. Pessoas vão oferecer só um golinho, só um copinho, só uma tacinha. Nós precisamos ser firmes, tá? Isso não é ser mal educado, rejeitar algo que você não gosta, que você não quer, que não faz parte da sua vida. Mal educado é quem sabe que você não bebe mais, né? Ou se não for bebida, uma outra situação, sabe que você não gosta de algo, né? Que não faz parte da sua vida e a pessoa fica insistindo. Não somos nós que dizemos não, obrigada, né? Então, é o que eu digo para vocês. Esse foi o meu processo de libertação. Chegou ao ponto, sim, de acontecer esse episódio, né, do Espírito Santo ter que dar um chacoalhão. Não pegue. A gente tem que pegar como exemplo quem segue a Bíblia. Quem segue a Bíblia, né? Esta é a minha experiência, né? Para mim, o Espírito Santo falou não. É uma brecha pro diabo entrar, não beba, né? Quantas vezes aconteceu da gente ter que socorrer alguém, um irmão na madrugada, orar? E se eu tivesse bebido, entendeu? Então, assim, não condiz. Aí você pode falar, mas eu não sou pastora, eu não, né? Meu querido, você não sabe o dia de amanhã. Deus tem um plano para sua vida, entendeu? Às vezes você não vai ser um pastor, mas Deus quer trazer bênçãos para sua vida. Enquanto você tá ali, ó, permitindo o diabo entrar, é difícil, tá? Então eu quero ler Efésios 5:18 para você. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. E aí vem pessoas e distorcem a palavra, falando, ai, mas Jesus, eu já ouvi isso. Jesus é festeiro, ele estava sempre no meio das festas, né? Ele transformou água em vinho. Igreja, que a gente não venha distorcer a palavra, né? Os israelitas, o povo de Deus, sim, um povo que celebra, né? Mas aí você vê, né, dos heróis aí da Bíblia, né? Quem já se embebedou passou vergonha. Então não vem distorcer a palavra, aqui tá claro, a gente não tem que nos embriagar, tá? Se a gente não pode beber para dirigir,
Por que a bebida tem que fazer parte da nossa vida? Não condiz, não condiz. E eu falo, é sim porta para o diabo entrar? É sim, tá? Então, essa é a palavra de hoje, tá? Sobre o meu processo de libertação. Eu espero que possa edificar a sua vida. E se você acha que depende da bebida, repreenda isso. Como eu disse, se eu conseguir, você consegue. Se eu fui liberta, você também pode ser. Basta querer e pedir ajuda. Faça uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com Ele, porque sozinho também é difícil. Tá bom? Glória a Deus por essa palavra. Quero orar pela sua vida agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra abençoada. Obrigado por essa experiência, Senhor, por usar a minha vida para hoje eu estar aqui edificando a vida de outras pessoas. Pai, abençoa a vida dessa família, dessa pessoa que está aqui comigo neste momento. Abençoa a vida dela, liberta ela, Pai, de tudo aquilo que não convém, de tudo aquilo que te desagrada. Dê força para ela, para ele, Senhor, se libertar, se livrar do mal. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Deus te abençoe. Beijo.